Bom dia, Ponte Fortaleza! Bom dia. Eita, que bom dia gostoso! Eu me chamo Emílio, sou um dos pastores dessa comunidade, juntamente com o pastor Ior e o pastor Tiago, e hoje nós receberemos aqui aquele que será o palestrante da noite, meu conterrâneo, pastor Pipe, está aqui do meu lado, é de Belo Horizonte, pastor na Ponte BH. Como eu disse, eu estou aqui há 22 anos já, mas sou mineiro, e receber um conterrâneo me deixa muito feliz. Ele só tem um defeito, torcedor do Galo. Só este problema a gente aprende a relevar, viu, pastor Pipe? É só perguntar para a Débora ali, eu tenho vários outros, mas está tudo certo. Que eu conheço é só esse, viu? Mas eu quero orar por ele neste momento. Tenho certeza que nós seremos ministrados por Deus através da vida dele esta manhã. E esta é a nossa oração, que Deus use o servo dele para falar conosco. Paizinho, nós queremos te adorar mais uma vez ou continuar te adorando, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e através delas. Neste momento, Pai, eu quero colocar a vida do pastor Pipe nas tuas mãos, também a vida da irmã Débora, dos filhos Henrique, André, Luísa. Que o Senhor continue abençoando essa família, que o Senhor continue usando com poder, com amor e com moderação essa família. E que nesta manhã, Senhor, o teu servo seja canal da tua vontade, que ele ministre a tua palavra e que ela transforme cada um de nós conforme o Senhor quer. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, querido. Bom dia, meus irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Toda vez que eu venho aqui, eu me lembro que tem uma coisa que concorre assim, próximo do feijão tropeiro, que é o baião de dois. Meu amigo, que coisa gostosa. E eu viria aqui quantas vezes vocês quisessem, só para comer baião de dois e ouvir o sotaque de vocês. Mas hoje, a pregação, fique tranquilo, será cortando as palavras como um bom mineiro. Então, se você não entender, pode ficar tranquilo que está tudo certo, a gente corta mesmo as palavras. Em Belo Horizonte, nós dizemos que ser ponte na vida dos outros não é assim, é ser ponte na vida dos outros. Ou seja, a gente é ser ponte na vida dos outros, não é ser ponte na vida dos outros. Por quê? Porque todo mineiro fala assim mesmo. Então, se você não me compreender, fique tranquilo, faz parte do sotaque de todo bom mineiro. Abra aí a sua Bíblia em Atos. Nós estamos na série de Atos e hoje estarei no texto de Atos 7, 54 a 8, verso 8. Atos 7, 54, 8, 8. Tem uma coquinha zero aqui, graças a Deus. Atos 7, 54. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando os fortes gritos, lançaram-se todos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão.
Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Senhor, essa é a tua palavra, a coisa mais importante para nós nesse dia. Por isso, Pai, nos prostramos diante de ti. Pedimos, Pai, com reverência, que o Senhor nos transforme, aplicando por meio do teu Espírito a tua palavra à nossa vida, dia após dia, para que sejamos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo e orquestrados pelas tuas mãos por meio do Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus, todo o povo de Deus diz amém e amém. Irmãos, eu olhei no IBGE e percebi que Fortaleza tem mais evangélicos que Belo Horizonte. Belo Horizonte tem 28% de evangélicos, Fortaleza tem 31,3% de evangélicos. Ou seja, praticamente 1 a cada 3 aqui são crentes. E se você juntar 31% com 50% de católicos romanos, nós temos na cidade de Fortaleza 81,3% de pessoas que se denominam cristãos. Isso deveria ser uma maravilha. Mas quando nós lemos esse texto e comparamos a realidade da nossa vida, da nossa fé e do impacto da nossa fé na cidade e na sociedade, nós devemos nos perguntar: o que aconteceu? Ou o que está acontecendo? Porque Jim Elliot era um homem missionário mártir para os índios Aucas no Equador. E ele sentiu que Deus o chamava para ir até lá pregar a uma tribo indígena que jamais ouvira o Evangelho. Esse homem foi morto e ele orou ao Senhor aquilo que talvez seja a oração que nos falte quando lemos esse texto de hoje. Ele diz assim, Jim Elliot: Senhor, que eu não tenha uma vida longa, mas uma vida cheia como a sua. O texto de Atos, ele é magnífico porque ele vai nos apresentando algumas coisas que nós precisamos repontuar constantemente na nossa história. E a primeira coisa que esse texto nos lembra sobre a vida de Estevão, também nos foi lembrado em Atos 1, quando Jesus diz para esperarmos até recebermos poder do alto, para então sermos testemunhas em toda a região, Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. E nós estamos na porção do texto Atos 7 e 8, aonde a igreja de Jesus está sendo enviada para alcançar Judéia e Samaria. E os personagens mudam. Agora estamos vendo Estevão e Filipe, e não mais Pedro, João, Tiago e os apóstolos. Mas existe uma perspectiva no cristianismo, nos discípulos da igreja de Atos, que talvez a gente tenha perdido e possa recuperar no texto que estamos lendo, que é justamente a perspectiva do Jesus ressurreto e à destra do Pai. Veja bem, quando lemos no texto, no verso 56, quando Estevão, mártir, o primeiro mártir da igreja, ele diz: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Em Atos 1, nós somos informados que Cristo ressuscitou e foi ascendido ao céu, está à destra do Pai. E aqui então nós lemos que Estevão,
que está sendo apedrejado, aonde as circunstâncias não são nada boas, não tem conforto, não tem ar, não tem nada, ele está sendo morto, e ele diz: vejo os céus abertos e o Cristo à destra do Pai. Essa é a perspectiva da fé cristã que talvez a gente precisa recobrar, que é sobre a ressurreição e a ascensão de Jesus. Porque quando Jesus morre na cruz pelo nosso pecado, ele morre, ele ressuscita, quer dizer que na ressurreição uma nova era, uma nova humanidade começou. Mas quando vemos que 31% de Fortaleza são evangélicos, mais 50% de católicos, 80% de uma cidade se denomina cristã, e olhamos a cultura da cidade e vemos que não existe qualquer diferença com os pagãos, a gente se pergunta, como que então 20% traz toda a cultura? A resposta é, não são 20%, são os 80% que não têm a cultura do ressurreto ou daquele que está à destra do Pai. O problema então, para chegarmos, para entender o impacto do Evangelho na cidade, é entendermos se nós entendemos a ressurreição de Jesus e que Ele está à destra do Pai. Porque Jesus à destra do Pai significa autoridade e poder. Toda orquestra tem o Spala. O Spala é o primeiro violino de uma orquestra. E qual é o papel do Spala? O Spala, ele é o que faz o melhor solo, e ele é aquele que se comunica com o maestro, e aquele a quem a orquestra olha. A igreja local, a Ponte Fortaleza, é uma orquestra. E o maestro é Jesus regendo toda a orquestra, que somos nós. Cada um aqui toca alguma coisa. Por meio do Espírito Santo, o maestro à destra do Pai vai regendo a sua igreja em Fortaleza. E a igreja de Fortaleza vai se movimentando, regendo e tocando a música, não que a gente quer que toque, mas que o maestro está nos levando a tocar. Nesse sentido, a pergunta que lhes faço é: será que temos sido regidos pelo Espírito Santo, olhando para o Cristo ressurreto, entendendo que a nossa vida agora se perfaz a partir do movimento do Maestro e não do nosso próprio coração? É uma coisa que nós devemos pensar, porque 80% de cristãos, mas de um cristianismo que talvez se tornou mais ideológico do que transformador. Aonde nós queremos Jesus para resolver o nosso problema, a nossa casa, as nossas circunstâncias e o nosso sonho encantado de vida. E a gente olha para Atos, para Estevão sendo apedrejado e fala assim: cara, eu sou irmão dele mesmo. Por quê, irmãos? Porque entra então em mais duas coisas que Estevão diz, que nos levam ao poder da ressurreição. Por que Tiago e João, porque Pedro e João, no templo, perseguidos, eles voltaram para o templo no outro dia? Por que Estevão, ao ser apedrejado, ele tem o rosto como de anjo? E por que ele entende? Porque ele enxerga a vida numa perspectiva diferente, que os outros não têm. Estevão enxerga que aquelas pedras que estão vindo em sua direção são pedras de pessoas que estão cegas. E como que eu sei disso? Porque quando ele ora no verso 60, ele diz assim: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Jesus orou a mesma coisa, não foi? Quando na cruz Jesus ora: Senhor, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Por que eles oram isso? Primeiro, deixa eu te lembrar uma coisa. Um mártir, se você ler a história dos mártires, e principalmente em Jerusalém, naquela região, um mártir, na hora da sua morte, ele não orava a benefício dos seus detratores. Ele orava ou ele pronunciava palavras de vingança. Ele estava ali dizendo a sentença, o desejo que ele tinha, que aqueles homens que estavam matando ele tivessem um fim muito pior.
Mas semelhantemente, como Jesus orou no Evangelho de Lucas, nós vemos que Lucas usa o mesmo padrão ao relatar a morte de Estevão, discípulo de Jesus. Ao dizer que ele orou duas coisas que Jesus também orou. Primeiro, Senhor, recebe o meu espírito. Jesus orou, Pai, a ti entrego o meu espírito. E agora, interessante que a perspectiva de Estevão, de Jesus, é tão poderosa que ele não ora ao Pai. Estevão não ora ao Pai, Estevão ora a Jesus, Senhor Jesus, porque ele está vendo Jesus na região, no lugar de poder. Jesus agora, à destra do Pai, ele é o Senhor do universo. Mateus 28 já disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, indo, façam discípulos de todas as nações. Por que o cristão é capaz de aguentar circunstâncias e morte? Porque ele enxerga o Cristo ressurreto e uma nova realidade, que as circunstâncias se tornam, como Paulo diz, leves tribulações. Nesse sentido, quando ele ora pedindo perdão àqueles que o matavam, por que ele ora? Porque ele sabe que aquelas pessoas não enxergam a vida na verdadeira realidade. E qual é a verdadeira realidade? A das circunstâncias? Não, a do Cristo ressurreto. A pergunta que eu lhe faço hoje, será que você vive a sua vida na verdadeira realidade? Porque quando Cristo ressurreto, e se isso é verdade na nossa vida, a maneira como nos portamos, ganhamos dinheiro, nos relacionamos, entendemos a igreja, vivemos o evangelho na cidade, muda completamente. Por quê? Porque agora a gente olha para as pessoas que nos perseguem, nos fazem mal, nos chacotam, façam qualquer outra coisa, e para a circunstância que nos rodeiam, e olhamos assim, essa é uma realidade transitória. Porque eu vejo o Cristo ressurreto governando a minha história. E é nesse sentido, então, que é preciso que o capítulo 8 seja visto. Porque se você não entende a realidade da ressurreição e da ascensão de Jesus, que é algo que a igreja evangélica fala muito pouco, não é verdade? A gente não fala muito sobre a ascensão de Jesus, mas a ascensão de Jesus é culminante, poderosa para a vida como que temos hoje, porque sem a ascensão a gente não teria o Espírito Santo. Ou seja, sermos cheios do Espírito Santo não é manifestarmos dons num momento como esse. Exemplo, eu tenho o dom de línguas estranhas, eu uso ele, mas no momento que eu entendo que os dons espirituais que nós temos e que são dados pelo Espírito a nós são para o serviço do corpo, e para que o corpo então seja fortalecido e sirva a cidade, o ser cheio do Espírito Santo não é apenas termos juntos manifestações sobrenaturais da presença de Deus. Porque no pensamento judaico-cristão, o poder de Deus é manifesto na concretude do real. Deus se fez homem e habitou entre nós cheio de graça e verdade. Deus abriu o mar vermelho. Ou seja, o evangélico, ele não quer escapar da realidade para ter ideias transitórias, sobrenaturais, que ele cai no chão e tem um monte de coisa. Apesar disso ser válido e muito bom. Mas a ideia de poder judaico-cristão bíblica é uma ideia de atos poderosos do povo de Deus cheio do Espírito Santo na cidade. É por isso que eu iniciei a pregação perguntando por que 80% de cristãos em uma cidade não fazem a mínima diferença? Como em Belo Horizonte, como no Brasil. É porque nos falta ressurreição. E nesse sentido, eu entro então no verso 1 e 2 do capítulo 8, dizendo que naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Verso 2 me traz alguém ou alguns que tinham essa visão também, como Estevão. Diz assim: alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Talvez, lendo o texto, assim, não, isso é só para encher linguiça. Não é.
O que o texto está nos lembrando é a mesma perspectiva de um homem chamado José de Arimateia. Quem lembra de José? José de Arimateia era um homem do Sinédrio, na época de Jesus. E o que era o Sinédrio? O Sinédrio era religiosamente como se fosse o STF dos judeus e da região. Eles tinham homens, saduceus e fariseus dos partidos dos judaísmos que julgavam as suas coisas, tanto que Estevão foi julgado pelo Sinédrio. E nesse sentido, então, José de Arimateia e o tal do Nicodemos de João 3, lembra dele? Eles eram homens poderosos, gente que se chegasse aqui, a gente ia alegremente, por favor, se assente aqui na parte VIP. E que coisa boa, hein, meu irmão? Ninguém aqui gosta da área VIP da igreja, né? Que são os assentos da frente. Isso mostra muito a saúde da nossa igreja. Nesse sentido, esses homens poderosos e piedosos, José sepultou o corpo de Jesus. E ao sepultar o corpo de Jesus, ao pedir o corpo de Jesus, José de Arimateia toma uma posição cabal na sua vida. Ele está dizendo ao Sinédrio: eu reconheço esse homem como verdadeiro Messias. E ele então deixa de ter os seus privilégios, os seus amigos, a sua rede de relacionamento, porque ele certamente deixa de ser do Sinédrio. E aqui também temos homens piedosos que sepultaram. Aonde? Em Jerusalém. Esses homens, para sepultarem um corpo, tinham que tomar uma posição a respeito de quem Estevão era. E pense bem, que esses homens estavam apenas tratando o corpo de Estevão de uma forma digna. E aí você fala assim, poxa, por que tratar um corpo, um pedaço de carne, seria tomar uma grande posição? Primeiro, porque na perspectiva judaica cristã, o corpo não é uma casca. O corpo é parte inteira do ser humano e estará conosco e será o que seremos no novo corpo, no novo céu e na nova terra. O nosso problema, talvez, dos 80%, ou talvez não, dos 50%, é que a nossa visão de cristianismo, ela não é judaica, ela não tem embasamento bíblico do Antigo Testamento, do Gênesis, da criação de Deus, ela tem muito das suas perspectivas no pensamento grego de Platão, aonde a realidade é apenas a realidade invisível, e a matéria, o corpo é má. Logo, quando nós entendemos que no pensamento e naquilo que Jesus está fazendo é reconstituindo, redimindo toda a criação, novo céu e nova terra, nós entendemos por que nós devemos tratar até mesmo alguém que está morto de uma forma digna, porque este homem viverá. E nesse sentido, esses homens tomam uma coragem, e eles também certamente foram perseguidos e deixados de lado. A pergunta é, será que você tem coragem de se posicionar por coisas que são tão insignificantes, circunstancialmente talvez, para você, em prol da vida de alguém? Porque esses homens não tinham provavelmente nada a ver com Estevão, mas eles tomam coragem, eles tratam o corpo de Estevão, dão a ele um enterro digno com grande lamentação. Isso quer dizer, então, que a igreja vai se tornando uma coisa. E uma das coisas mais lindas que a igreja de Jesus, nos primeiros 3 séculos da fé cristã, ela não cresceu pelas mãos de pastores como eu, de apóstolos, ou de pessoas que recebem o nome de sacerdotes ou de clero. A igreja cresceu numa explosão de ministros leigos, ou seja, de pessoas como nós, que ao viver o cristianismo, ao viver a nossa fé como discípulos de Jesus, aonde nós fôssemos, isso fazia todo sentido para as pessoas, porque elas estavam vendo pessoas cheias da presença de Deus. E isso é demonstrado no versículo 4, quando
os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Pense bem, uma dinâmica do livro de Atos. Inicia-se no templo em Jerusalém. E de repente, o Espírito Santo desce em outro lugar, e não no templo de Jerusalém, lugar sagrado, aonde se cria que ali era aonde o céu e terra se encontravam. Agora, o templo, como lugar sagrado, o templo feito por mãos humanas se torna obsoleto. Porque agora o templo é o Cristo ressurreto e aqueles que fazem parte do seu corpo e são cheios do Espírito Santo. Então, o movimento do livro de Atos vai saindo de Jerusalém como templos ambulantes, chegando na Judéia, Samaria e nos confins da terra. E é isso que o verso 4 está dizendo. Os que haviam sido dispersos, ou seja, expulsos, o que eles fizeram? Choravam, lamentavam, murmuravam: ó vida, ó azar, o meu pão sempre cai com a manteiga, né, de cabeça para baixo, nunca dá certo, eu não sou ninguém. Não, eles não reclamam, eles não fazem nada, eles pregam o evangelho. E aqui é a primeira vez no livro de Atos que a palavra evangelizaram, evangelixo no grego, pregavam, acontece. No sentido de que agora a igreja não é mais liderada ou apenas o papel de apóstolos, mas agora a igreja se torna aquilo que verdadeiramente ela se constitui, um movimento. A igreja é um movimento de templos ambulantes, de pessoas que carregam o Espírito do Cristo e que são governadas, orquestradas por esse Cristo e obedecem os seus movimentos. Igreja, então, não é um lugar onde a gente vai, muito menos o que a gente frequenta. Nesse sentido, a igreja como movimento, ela começa a desempenhar um papel maravilhoso. Existe um livro que eu creio que muitos aqui já leram, que é Igreja Centrada, do Tim Keller. O Tim Keller é como se fosse o pastor da ponte, ok? Ele é o cara que mais influenciou certamente a minha vida, do Gui, do Johan e de tantos homens. E esse livro você não pode deixar de lê-lo. E nesse livro, o Tim Keller fala que o movimento, a igreja como movimento de todos os membros, ela tem 4 características. Ela é orgânica, o movimento é orgânico. Uma das coisas mais lindas que todo pastor de igreja percebe é quando a vida da igreja deixa de sair da sua pena ou da sua palavra. Lá na ponte, em Belo Horizonte, a coisa que eu mais celebro é quando o cuidado dos irmãos, o movimento dos irmãos, as questões da igreja não passam por mim. A pior coisa que um pastor pode ter é a pessoa ligando: pastor, posso fazer isso? Pastor, tive uma ideia, posso fazer? Irmão, se você teve a ideia e é para o bem da igreja e é algo orgânico e relacional, manda brasa. Quem sou eu para dizer a alguém que eles não podem encontrar nas suas casas para falar além da Bíblia? Ou seja, todo pastor, toda igreja institucional, ela tem esse alvo: construir um processo, uma estrutura para que o organismo igreja se desenvolva e cresça. Então, quanto menos engessamento, mais organismo. E nesse sentido, o movimento, você percebe que agora, o que o texto diz, os que haviam sido dispersos, quantos são? A gente não sabe, mas a gente sabe que são todos. Pregavam a palavra, ou seja, todas as pessoas agora faziam o que? Pregavam. E talvez a pregação para você é o que você me vê fazer aqui agora. Irmãos, eu não sou o único pregador da Ponte Fortaleza nessa manhã. Eu sou apenas o espala. Eu sou apenas aquele que se comunica com o maestro e conduz pelos movimentos. Vocês estão olhando para o pastor como o primeiro violinista. Ele é aquele que vai ajudando, mas lembre-se, o pastor também faz parte da orquestra. Ele não é diferente. É a mesma coisa que te lembrar que o pastor também é ovelha.
que ele precisa de cuidado, ele precisa de atenção, ele precisa de descanso. Me disseram que a cada quilo que eu perdesse, eu ganharia R$1.000 de aumento. Perdi 13. E o aumento não chegou até agora. Mas por quê? Porque a igreja estava preocupada, e isso é apenas uma grande brincadeira, mas o meu povo estava preocupado com a minha saúde. Falou assim: Pipe, você precisa se cuidar, você precisa perder peso, nós precisamos de você por mais tempo. Por quê? Porque o espala da orquestra é justamente aquele que puxa a orquestra olhando para o maestro. Mas se toda a orquestra dependesse do espala para tocar, é igual, né, banda de adolescente de King's Kids na igreja. Eu lembro que há muitos anos atrás, há muito tempo mesmo, eu fui no King's Kids dançar. Imagina um menino desse tamanho dançando. E tinha uma música, e eu já era grande assim, barbudo, que era assim, ponte de amor que nos faz sempre brilhar como as estrelas. Aí tinha assim, ó, ponte de amor, aí você tinha que fazer assim, ó. Imagina eu. E eu era o cara lá do fundo que ficava o quê? Olhando para o cara lá da frente. Mas ele, ao fazer isso, até eu olhar e ver o que ele fez, o que era? Era uma bagunça só. Porque o espala é referência, ele não é a ser somente ele copiado. A gente precisa saber a música de cor, ter ensaiado e olhar para o maestro. É isso que o autor de Hebreus diz, que nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que está onde? À destra de Deus. Nesse sentido, a igreja não é apenas orgânica, mas ela é relacional. Relacional quer dizer que os nossos movimentos incluem as outras pessoas. Se você tem dificuldade de uma fé que envolve o diferente ou outras pessoas, você não entendeu o Evangelho. Por isso, ele é orgânico, ele não tem amarras engessadas, ele é relacional, ele é capaz de aplicar a palavra. Uma das coisas mais importantes que nós vivemos na ponte são os 3 Cs. A gente quer que você tenha conhecimento de Deus, que assim muda as suas características, o seu caráter, para que então você tenha competência. A competência não é saber fazer do jeito que eu faço, mas é saber o Evangelho e a Bíblia numa forma que você é capaz de dar razão da sua fé às pessoas que convivem com você. Ou seja, o movimento do Evangelho que está empoderado pelo Espírito de Cristo, o Espírito Santo, nos dá a capacidade de nos movimentarmos de forma orgânica, livre, solta pelo Espírito, relacional, incluindo as pessoas e capaz de aplicar o Evangelho. A pergunta é, agora que o Lions não anda muito bem, né, Tio? Às vezes a gente pode lembrar que a principal coisa que a gente tem que ter nas nossas rodas, né, não é sobre religião, futebol ou cultura, mas é sobre o Evangelho. Você tem que ser capaz de ouvir as pessoas e conectar o Evangelho ao problema das pessoas, à angústia das pessoas e até mesmo ao sucesso das pessoas. Porque muitas pessoas acham que o Evangelho tem a ver com o sucesso. Se fosse assim, Estevão, Paulo, que homens miseráveis. O problema é que o Evangelho de hoje, dos 80%, mira um sucesso, mas os heróis da fé enxergam outro sucesso. E que sucesso é esse? A ressurreição e a ascensão de Cristo. Isso muda a perspectiva que a gente tem de sucesso. E a gente então se torna um movimento que é ativo e não passivo. Ou seja, a igreja não é para ser feita por poucos produtores. A coisa que eu mais gosto dessa igreja, da Ponte Fortaleza, é que toda vez que eu venho aqui, eu vejo muita gente servindo. E gente diferente.
É interessante que vocês não são apenas aquilo que o Johan, o Tiago, o Emílio querem que você seja. Vocês são o que o Espírito Santo está produzindo em vocês como igreja. E o serviço vai brotando de forma orgânica. Ou seja, aquele que coloca as cadeiras, ele tem um papel, aquele que prega tem outro, mas todos juntos formam uma orquestra. E uma orquestra que precisa ser ouvida pela cidade. E nesse sentido, a igreja não é para ser feita por poucos produtores e muitos consumidores, mas todos evangelizando com a mensagem que mudou nossa vida e nos dá o poder para viver a nossa vida. Eu gosto de uma frase do Bernardinho. Não é crente, não é nada, mas é um ótimo técnico. E ele fala assim: aos campeões o desconforto. Aos campeões o desconforto. É engraçado que essa frase pode ser aplicada ao Evangelho, quando nós entendemos que nós já somos campeões em Cristo Jesus, porque nele somos mais do que vencedores. E que, sendo mais do que vencedores, nós podemos suportar toda e qualquer circunstância. E acharíamos muito bom se para transformar o nosso caráter e para abençoar a nossa cidade, a gente fosse colocado pelo Espírito Santo, como essa igreja em Atos, em situações de extremo desconforto. Mas será que a gente está preparado para isso? Ou se a gente é colocado em situações adversas, desconforto, falta de emprego e isso e aquilo, a gente começar a murmurar? É um problema para nós, é algo que nós precisamos parar e pensar. Uma das coisas, então, que faz parte da igreja como movimento é a ideia de igreja simples, igreja institucional mínima. O Tim Keller fala disso com essa frase que eu quero ler com todos aqui. Uma igreja centrada é tanto um organismo quanto uma organização. Como a igreja é uma instituição estável, as tradições herdadas e também com um movimento dinâmico do Espírito Santo, ministramos com equilíbrio, enraizados em nossa tradição eclesiástica, mas cooperando com o corpo de Cristo para alcançar nossa cidade com o Evangelho. O que é um organismo organizado? A Ponte Fortaleza é um organismo organizado, ou seja, aquilo que se faz como ponte, como instituição, é apenas para ajudar o organismo que está, a igreja de Jesus que está dentro da Ponte Fortaleza, a se manifestar de maneira orgânica. Ou seja, a gente constrói processos e equipes não para engessar o organismo, mas para potencializar o organismo de florescer. Isso é uma igreja, um organismo organizado. E isso tem tudo a ver com uma igreja institucional mínima. Ou seja, a igreja local, a igreja institucional, ela é necessária para alcançar a cidade com movimento. Por quê? Porque ela é necessária na organização do discipulado. Porque a única coisa, irmãos, que igreja sabe fazer é discipulado. A gente é ruim em todo o resto. O problema é que a gente acha que discipulado é uma coisa só. Mas todas as festas e encontros que nós vimos no SAP é o quê? É um processo, é um meio para discipulado, de um movimento, se o movimento for orgânico, relacional e capaz de aplicar a palavra e ativo, em qualquer circunstância, em qualquer baião de dois, feijão tropeiro ou qualquer arroz com feijão, a gente vai dar um jeito de vivermos uns para os outros. O organismo, então, a igreja institucional mínima, ela é aquela que está o tempo todo fazendo o que é necessário para o organismo acelerar e não engessar o organismo. É por isso que morar no prédio da igreja, para uma igreja que entende a cidade como seu local de expressão, é complicado. Eu vejo muito mais a sua espiritualidade, né, nas suas relações extra-prédio do que você vindo aqui o tempo todo. Mas não esqueça,
se você frequenta esse momento, esse culto de vez em quando, você não entendeu absolutamente nada do que eu estou dizendo. Porque esse momento aqui, irmãos, a congregação dos santos, o culto, isso aqui é sagrado. É quando a gente reúne, trazendo a adoração a Deus que a gente teve durante toda a semana como organismo santo. E juntos nós celebramos o que Deus fez por nós. E o que Deus fez na vida da cidade, das pessoas, dos que trabalham conosco. Porque nós somos o quê? Um templo ambulante. E nesse sentido, eles dizem aqui, que aqui no verso 6, quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais que ele realizava, deu unânime atenção. Porque a dinâmica do evangelho na cidade e do movimento da igreja, daqueles que dispersos evangelizavam, ela é uma dinâmica de palavra e ação. E isso é importante, e assim a gente precisa lembrar de Atos 1. O que Atos 1:8 diz? Que nós seremos o quê? Testemunhas. E o que é uma testemunha? Não é aquela que apenas dá expressão dos fatos de forma verbal. Uma testemunha, biblicamente dizendo, é um reino de sacerdotes, é um sacerdote, é um representante de alguma coisa, é alguém que diz respeito a algo que conhece. E nesse sentido, por que eles deram unânime atenção às palavras de Filipe? Diácono, de Atos 6, homem cheio do Espírito Santo. Porque havia não apenas palavras, mas ações. O poder de Deus se manifestava, eles estavam vendo. E aonde que eles estavam? Em Samaria, e esse é o ponto que eu quero dizer agora. O Evangelho, como movimento, ele quebra barreiras sociais e raciais. Por quê? Porque eles estavam sendo perseguidos pelos judeus do Sinédrio, pelos religiosos, em quem havia consentimento cultural. Mas agora, a igreja chega para restaurar Israel como um todo e chega em Samaria. E se você conhece a história da Bíblia, você sabe que os judeus não se dão bem com os samaritanos. E quem foi o primeiro homem cheio do Espírito Santo aí em Samaria? João 4, Jesus. Jesus chegou no poço ao meio-dia, quando ninguém mais buscava água, porque ele tinha um encontro com uma mulher samaritana que já estava no 5º casamento. E em João 3, o encontro que Jesus teve foi com Nicodemos, um homem do Sinédrio, poderoso, à noite. O contraste do texto. Nicodemos, o poderoso, quer encontrar com Jesus à noite para conversar sobre uma possível, algo juntos. E ele encontra à noite para num serviço com aquele tal Jesus Nazareno. Mas Jesus, intencionalmente, no seu movimento, como alguém que foi encontrar propositalmente alguém, encontra uma mulher, não apenas samaritana, mas que estava no 5º casamento, que nem o seu próprio povo queria estar perto dela, porque elas buscavam água cedo de manhã, com o sol mais brando. Mas ela era recusada até pelo seu próprio povo, que tinha que sozinha buscar ao meio-dia. Mas quem chegar lá e falou assim, eu vim aqui, e se você beber da água que eu der, você jamais será sede. Ela falou assim, me dá dessa água. E ele então falou assim, chama o seu marido. Ela falou assim, Ela não tem marido. É verdade, porque já está no 5º. E ela então, para tentar resolver, entra em aspectos teológicos. E qual é o final do texto? Jesus diz o que eu estou dizendo como templos ambulantes e o templo em Jerusalém se tornando obsoleto, porque agora o templo é Jesus. Jesus é a união de céu e terra. E nós, como seu corpo, então, somos a manifestação dessa união, porque Jesus está aonde? Na destra do Pai. E nesse sentido, então, Jesus fala algo que ele não disse ao religioso bonzão. Ele fala para uma samaritana: os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. E no final ela diz, eu sei quando vier o Messias. Jesus fala assim, eu sou o Messias. E agora Filipe, discípulo de Jesus, é levado aonde? A Samaria. E por que eles eram tão
odiados. Primeiro, quando eles foram levados em 722 a.C. pela Síria, a forma que a Síria fazia, eles misturavam os povos. Então, aquela região não tinha apenas mais o povo de Israel da tribo do norte, mas agora era um povo mestiço, como nós brasileiros. E o povo mestiço, então, que ali estava disperso, não tinha mais, a raça de Israel. Isso já era um motivo de preconceito. Mas mais para frente, 100 e tantos anos mais para frente, quando Judá foi levado pela Babilônia, quem fez parte, quem foi X9 nessa questão? Os samaritanos. Então havia um ódio. E outro motivo, os samaritanos, por não crerem nos escritos históricos e nos profetas, criam apenas no Pentateuco. E assim eles construíram um outro templo no Monte Gerizim. Então era uma bagunça. Mas o Evangelho do Cristo ressurreto, restaurando não apenas as pessoas que ali estavam, mas restaurando toda a criação, está o quê? Restaurando e destruindo barreiras raciais. Algo que eu me orgulho é que de ver, e isso pode ser mínimo, mas é importante, que o maior dízimo da Ponte Belo Horizonte é de um homem negro. Porque assim parece super tranquilo, mas você, branco, não sabe os olhares, entre olhares e preconceitos que os nossos irmãos vivem constantemente. Eu sou branco, eu sou bem-vindo, eu ando de um lado da rua, as pessoas não mudam com medo de mim, mas de muitos irmãos nossos, só porque eles têm uma cor diferente da minha, muda de lado, porque vai que é alguma coisa. Irmãos, o Evangelho quebra essas barreiras raciais, culturais, econômicas. A coisa mais linda é que aqui o pobre e o rico sentam na mesma cadeira. E todo mundo só tem um codinome: irmão. Irmão. O Evangelho faz isso. E uma das coisas, então, importantes é que o Evangelho é o grande equalizador. No Evangelho não há mestiços, nem rejeições físicas, nem lugar para quaisquer preconceitos humanos. Se nós queremos que esses 30% sejam mais ativos na cidade, nós precisamos derrubar os preconceitos raciais, econômicos, e sejam eles quais forem. Porque na mesa de Jesus são benditos e bem-vindos, não aqueles que você acha que merece, que eu acho que merece, mas aqueles que Jesus atraiu pelo seu sangue. E nós então estendemos a destra da comunhão, porque são irmãos. Será que nós temos a capacidade de viver assim, irmãos? E é por isso que a palavra se manifestava com poder. E eu quero então terminar lendo os versos do capítulo 8, 18 a 21, para mostrar mais um ponto da característica do movimento da igreja na cidade. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dê-me também este poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Logo depois que o povo foi salvo com grande alegria, apareceu no povo que creu em Samaria Simão o mágico, ou o mago.
Esse homem, ao ver o poder que Filipe falava, e quando então os apóstolos chegam e impõem as mãos, Pedro e João, sobre os samaritanos, e eles recebem o Espírito Santo, esse cara que era tido como um deus, porque ele fazia magia, e nessa magia então, ele tinha poder e ascensão sobre as pessoas. Lembrando de quem? Dos magos do Egito. Veja, a Bíblia está toda interligada. Os magos do Egito, quando Moisés e Arão faziam alguma coisa, os magos faziam uma igual. No dia então, que quando a serpente de Moisés engole todas as outras, a coisa fala, opa, peraí, tem uma coisa acontecendo. E eles não conseguem então reproduzir muitas das pragas. E semelhantemente aparece um homem, e olha só, esse homem foi batizado. Ele era da galera, ele era da igreja. E de repente a concepção de evangelho dele, e eu gosto do livro de Atos por isso, e eu gosto da Bíblia por isso, a Bíblia não se esconde. Ela quer mostrar o movimento de Deus em meio a pessoas corruptas, impuras e devastadas. E mostra mais uma vez, opa, a igreja já começou com um problema. Que tinha um irmão lá dentro, que foi convertido da magia negra, mas que o seu coração não se converteu, ele só queria um poder maior. Então ele faz parte daquela galera. E ele então oferece dinheiro aos apóstolos. Irmãos, eu já sou pastor há tanto tempo e fui pastor de uma mega igreja com mais de 60 mil membros. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que é receber dízimo dos ricos da igreja em dinheiro na sala para impressionar o pastor. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é o jogo de poder dentro da igreja. E vocês bem sabem, porque toda igreja tem. Mas uma das coisas que o impacto da igreja numa cidade não pode suportar é a falta de santidade. Eu gosto então dessa frase que eu vou ler aqui, do Patrick Schreiner, que diz que Simão simbolicamente representa o poder sobrenatural que luta contra a soberania de Deus. Sua resposta também mostra que, embora os samaritanos sejam bem-vindos, as práticas pagãs não são permitidas. A porta está aberta, mas não de forma crítica. O Evangelho é para todas as pessoas que creem. Mas o Evangelho não é para que a pessoa diga o que o Evangelho que ela quer crer, mas que ela seja impactada pelo Evangelho que mudou a nossa vida. É por isso que é importante entender, irmão, santidade não é coisa de moralista, é coisa de evangelista, porque a santidade da igreja evangeliza. A santidade da igreja é o que capacita a igreja a ser voz diferente, contrastante, e as pessoas olharem para a gente e falar assim, por que esses caras suportam aquilo que eles suportam? Por que eles se comportam como eles se comportam? Por que eles são fiéis às suas esposas, aos seus maridos? Por que eles se reúnem assim? Por que eles abrem mão de coisas? Por que eles têm essa, sempre estão ensinando, voluntariando na empresa, sempre, mesmo quando alguém concorre no comercial, o cara está ali com você para bater a meta e você tem uma informação que vai ser para o bem da empresa, mas se você der para o cara vai bater a meta antes de você, e você pensando no bem da empresa e na cidade e no testemunho de Jesus, você dá a informação, porque você não está pensando apenas no seu cheque do final do mês. Irmãos, o Evangelho, ele não tem a santidade apenas como parâmetro moral daqueles que são de Jesus, mas a santidade é o que falta nos 80%. O que nos falta é santidade. O que nos falta é a perspectiva de que se Jesus está ressurreto e à destra do Pai, pode cair o mundo, pode chover pedra, pode chover canivete, nós permaneceremos de pé. E para quem nós permaneceremos de pé? Para nós mesmos? Não, para o bem da cidade. Eu queria então orar por nós nessa manhã, para que a ressurreição de Jesus e a ascensão de Jesus
nos movimente. E para que de fato a gente possa olhar o Mestre e lembrarmos que nós somos parte da orquestra. Nós tocamos na batuta do Espírito Santo de Deus. E que a gente então possa nessa manhã, Senhor, nos prostramos a Ti nessa hora, reconhecendo e pedindo, Senhor, sonda os nossos corações, vê se há em nós algum caminho mau. Queremos tocar as notas que o Senhor nos ensinou, e não as notas que a gente acha que sabe. Queremos viver a ponte, não da maneira como a gente acha legal, mas da maneira como o Senhor nos constituiu para sermos pontes em Fortaleza, em Belo Horizonte, em Recife, em Caruaru, em Natal, em Quebec. Senhor, a nossa oração nessa manhã é que o Espírito Santo nos santifique em toda palavra e ação, trazendo fome e sede pela Tua palavra, restaurando os nossos relacionamentos, restaurando a nossa santidade e nos jogando para fora para aqueles que não sabem o que fazem, porque não enxergam o que nós enxergamos. Senhor, que nós tenhamos competência de mostrar às pessoas pela nossa vida e pelas nossas palavras que existe uma outra realidade, o novo céu e a nova terra, o reino de Cristo que está sendo estabelecido e que já é. Cristo é o Rei do Universo e nós vivemos a partir da sua batuta. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.